Então, hoje chegamos ao fim do nosso curso de extensão Ensino, Gestão e Docência, né? E nós vamos falar das alternativas e desafios para o futuro da educação. Então, com a pandemia, atualmente nós temos uma nova realidade, né? Desde março de 2020, que o Brasil vem enfrentando restrições com relação à pandemia, né? Então, com o início da pandemia da Covid-19, ocorreram modificações nas relações escolares, acadêmicas e de trabalho. Alunos e professores tiveram de se adaptar a uma nova forma de interação, o ensino remoto. Com o avanço da vacinação e protocolos de segurança, as escolas retomaram as aulas presenciais, né? Só que as tecnologias vieram para ficar, né? Agora elas já fazem parte da realidade de muitas escolas que agora estão utilizando sistematicamente. Então, as promessas do novo paradigma tecnológico foram e estão sendo realizadas particularmente no campo das aplicações das novas tecnologias à educação. Educação à distância, bibliotecas digitais, videoconferência, correio eletrônico são hoje parte integrante da vida diária na maioria dos grandes centros urbanos no mundo. Então, essa é uma citação do ano 2000 e 22 anos depois, estamos aqui falando, né, dessa questão tecnológica que hoje em dia é muito mais real, muito mais presente do que há mais de 20 anos atrás. Atualmente, o usuário tem à sua disposição diversas fontes de buscas de informações. A biblioteca tradicional não é apenas um único local que ele busca informações. A facilidade de acesso à internet, com um custo pequeno, modificou o perfil do usuário na sociedade da informação, né? Então, essa já é uma citação de 2013, mas ainda não estava tão difundida a tecnologia. Realmente, cursos de educação à distância já estavam bem avançados, mas as escolas, de um modo geral, né, predominantemente o ensino presencial. Então, é importante que se estabeleçam as diferenças entre o ensino remoto e o ensino à distância, o EAD. Se por um lado a pandemia demonstrou a potencialidade da educação remota, por outro mostrou também que a educação ainda precisa avançar nesse quesito. A educação remota pode e deve ser mais do que a mera transformação do ensino presencial em ensino remoto. Ela surge não apenas para transformar a nossa vida em mais prática, mas para revolucionar nossa forma de aprender, fornecendo-nos novas ferramentas que podem garantir um aprendizado mais eficaz e produtivo. Esta é justamente a diferença entre ensino remoto e ensino à distância. Enquanto o ensino remoto é um ensino meramente não presencial, muito utilizado na pandemia por ser uma solução rápida e acessível, o EAD é um modelo de educação com metodologias e estruturas definidas e pensadas para garantir o aprendizado à distância. As escolas EAD frequentemente contam com plataformas completamente online e interativas, fundando uma nova forma de aprender. E no ensino remoto, assim como na educação à distância, a principal ferramenta é a internet. Embora seja comumente confundido com a educação à distância, que é uma modalidade de ensino prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, então já está prevista a modalidade de ensino à distância desde a LDB, lá em 96, quando já se permitia esse tipo de ensino. O ensino remoto não é uma modalidade de ensino, sendo considerada uma solução que deve ser utilizada por pouco tempo. Conforme Alves, né, a educação remota predomina uma adaptação temporária das metodologias utilizadas no regime presencial, com as aulas sendo realizadas nos mesmos horários e com os professores responsáveis pelas disciplinas dos cursos presenciais. O atendimento remoto é uma ação temporária que pode ser utilizada em um momento de crise como possibilidade
para dar continuidade às atividades escolares presenciais. O ensino remoto é posto como substituto excepcionalmente adotado neste período de pandemia, em que a educação presencial se encontra interditada. Então, as escolas, os professores principalmente, tiveram que se adaptar às novas tecnologias para que de uma forma rápida providenciassem a continuidade dos estudos, continuidade do processo ensino-aprendizagem, que não podia parar por causa da pandemia, o que lá no primeiro momento, em 2020, não se sabia até quando que ia durar. Foi um processo árduo para os alunos, para os professores, para os pais também, mas que vieram se tornar um paliativo muito, muito importante, que foi bem eficaz nesse período de pandemia. Também se fala no ensino híbrido, Teve um documento, Orientações à Rede Pública Estadual do Rio Grande do Sul para o modelo híbrido de ensino. Justamente, que veio por causa da questão da pandemia, que as escolas tiveram que se adaptar, Então, definem como a hibridização, portanto, a que nos referimos, instiga o desenvolvimento de práticas pedagógicas em uma nova perspectiva, ampliando as possibilidades de atuação docente para além dos espaços geográficos, E cita Edgar Morin, quando fala que a escola pode transformar-se em um conjunto de espaços ricos em aprendizagens significativas presenciais e digitais, que motivem os estudantes a aprender ativamente, a pesquisar o tempo todo, a serem proativos, a saber tomar iniciativas e a interagir. Claro que o ensino híbrido, está se falando a questão do EAD com o presencial, Como já dito antes, o ensino remoto é apenas em tempos de crise, uma situação de exceção. Então, conceituando melhor aqui o ensino híbrido, Ele é um programa de educação formal no qual um aluno aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo e ritmo de estudo, e pelo menos em parte em uma localidade física supervisionada fora de sua residência, Um pouco na escola e um pouco fora da escola. O ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, é um espaço online construído para proporcionar interações entre os usuários. Essas interações podem ser variadas, síncronas ou assíncronas, De um para todos, de um para um, de todos para todos. A possibilidade de as interações ocorrerem de todos para todos é o que caracteriza um AVA, um ambiente virtual de aprendizagem. Em um AVA é possível disponibilizar materiais variados, como vídeos, textos, planilhas, questionários, fóruns, avaliações, entre outros. Então, as atividades síncronas, são aquelas que ocorrem em tempo real, e as atividades assíncronas é quando não está tendo essa interação. São atividades que podem ser realizadas individualmente ou em grupo e postadas ou apresentadas posteriormente. Então, nós temos muitos desafios para a educação no Brasil, No Brasil, o ensino remoto tem se constituído o maior desafio já apresentado para a educação, principalmente para o já fragilizado ensino público, uma vez que questões sociais e econômicas têm se mostrado um impeditivo para enfrentar a operacionalização do ensino não presencial. Por mais que a internet seja de fácil acesso, atualmente de um custo bem inferior, de certa forma acessível, muitas pessoas não dispõem de um computador, de um aparelho celular e de internet. Então, principalmente nas escolas públicas, obviamente, Então, sempre quando acontece um momento de crise ou tem algo que tem que se adaptar, ficam mais evidentes as diferenças entre a classe social das pessoas. Como fica maior o abismo entre a escola pública e a escola privada com relação aos recursos, Sempre o maior impacto acaba sendo sobre os mais desprivilegiados, no caso,
pessoal da escola pública, né? E também é observado que com as escolas fechadas surgiu o que está sendo considerado o maior desafio para a educação pública brasileira, principalmente para os professores, que tiveram que se adaptar do dia para a noite ao ensino remoto para atender os alunos. Um desafio também para os pais, que a maioria com condições econômicas precárias e baixo nível de escolaridade tiveram que substituir os professores no acompanhamento da realização das atividades pelos alunos em casa. Então foi um grande desafio, né? E mesmo agora em 2022, com a retomada total das aulas presenciais, né? Muitas lacunas ficaram. Realmente nesses 2 anos praticamente de educação, de ensino remoto, ficou muita defasagem e realmente aquela questão, né? As escolas públicas, o aluno da escola pública foi o maior prejudicado. Temos excelentes profissionais na escola pública, a escola pública tem que ser valorizada, mas a gente não pode desconsiderar essa realidade, que por mais qualificado que seja o professor da escola pública, nem sempre ele vai ter os recursos, e não digo só a questão dos recursos, mas o respaldo da escola, essa tecnologia que a escola deve proporcionar ao professor. Para o professor da escola pública foi muito mais complicado, que muitas vezes ele teve que contar com recursos próprios, com a internet, com o seu computador, com o seu celular, do que numa escola privada. Obviamente que as questões comportamentais, isso tudo modificou e isso afetou a todos, né? Mas a escola pública foi um pouquinho mais prejudicada e ficou bem complicado, principalmente também porque os pais, muitas vezes com um nível de escolaridade baixo, ou mesmo que os pais, por mais que tenham formação, não são professores, né? Isso cabe aos professores. Então, muitas vezes se tentava explicar para os filhos em casa, mas de uma forma que não é a mais adequada, que não é a forma que o professor iria explicar, né? E quando se tem um filho é complicado, mas imagina com 3, 4, 5 filhos, como que fica, né? Dar atenção para todos em função da pandemia foi um período bastante conturbado e ainda está sendo nesse ano de 2022 pelos reflexos, né? Pelo que ficou para trás. Então, o que temos são diferentes formas de estar presentes, as quais se relacionam à natureza do meio. Presença física, corpórea, face a face, quando o espaço é geográfico. E presença digital, quando o espaço é digital. Ainda vinculada à presencialidade está a incompreensão quanto ao tipo de presença necessária no contexto educacional, que é a presença relacional, aquelas que se estabelecem em movimentos de interação ou que independe de uma presença corpórea, né? Então é muito importante que além, já se falou no ensino híbrido, no EAD ou só no presencial, né? A presença relacional, como que ocorre essa interação. E isso vai depender muito da relação de professor e aluno e não necessariamente do meio, seja físico ou seja virtual. Os problemas, né, que se apresentaram para a efetivação do ensino remoto não são poucos. A principal ferramenta para o ensino remoto é a internet, assim como um aparelho, celular ou computador, que permita o acesso às plataformas de ensino virtual. Some-se isso à necessidade de um espaço adequado em casa para estudo, o que a maioria dos alunos e dos professores não possuem. Então, além dessa questão dos pais que terem que muitas vezes ter que substituir, entre aspas, né, os professores, a questão precária das ferramentas, muitas vezes uma internet com não tão boa velocidade, que não permite tanto acesso, também é importante que a questão é do espaço adequado para o estudo, que nem sempre se tem. O ambiente vai ficar mais misturado com outras partes da família, principalmente nas pessoas de baixa renda, que muitas vezes uma casa que tem 2, 3 cômodos é muito, várias pessoas, então como que vai ser esse ambiente para a criança, para o aluno se concentrar? É difícil também, né? Então, e um desafio a mais foi para os professores, né? É o que se refere às dificuldades na relação dos conhecimentos tecnológicos,
necessários para a operacionalização das aulas remotas, né? Os professores tiveram que buscar esse conhecimento, buscar essas informações, conforme em uma citação anterior ali, do dia para a noite, né? O que foi bastante complicado para os professores, né? Os docentes tiveram como primeiro obstáculo aprender a utilizar a tecnologia da informação e simultaneamente também desenvolver aulas atrativas, né? Porque relatos de muitos professores nas aulas remotas, alunos com câmeras desligadas, que estavam fazendo qualquer outra coisa, menos prestando atenção na aula, né? E que desafio para esses professores conseguir fazer uma aula atrativa, que chame a atenção e que os alunos queiram, que gostem de participar, né? Nessa perspectiva, os professores foram forçados a reorientar as suas práticas pedagógicas, a partir de recursos da tecnologia da informação. Então, diante desse cenário sombrio, para promover o acesso e favorecer a permanência dos estudantes no sistema escolar da educação básica, o Plano Nacional de Educação, o PNE, prevê até 2024 a consolidação de políticas e gestão tais como formação e ascensão na carreira dos profissionais da educação, efetivação de diretrizes curriculares nacionais, aporte de recursos ao financiamento com vistas à meta de 10% do PIB, implantação da gestão democrática, programas socioeducacionais complementares, alimentação, saúde escolar, livro didático e transporte, estratégias de combate à redução da desigualdade e inclusão de minorias, tais como pessoas com deficiências, indígenas, quilombolas, estudantes do campo, alunos em regime de liberdade assistida. Então, os problemas que sempre existiram, como essa questão, os profissionais da educação que precisam ser valorizados, a questão da alimentação na escola, saúde, o livro didático, o transporte, pessoas de baixa renda, principalmente nas escolas públicas da periferia, né? Nós sabemos que, infelizmente, muitas crianças acabam indo na escola porque lá tem a possibilidade de fazerem uma refeição. E também a disponibilização do livro didático é importante porque os pais dessas crianças provavelmente, quase que certamente, não vão ter condições de comprarem livros didáticos. Então, a questão da pandemia, o ensino remoto, os professores se adaptaram a essas novas tecnologias, foram um agravante para todas essas questões, essas lacunas anteriores, né? Que as diretrizes curriculares nacionais precisam ser bem definidas, as escolas têm que ter condições de poder executá-las, com professores qualificados, com professores que tenham a formação adequada, né? Implantação de uma gestão democrática, né? Então tem muito a se construir. Nós temos ferramentas, temos documentos, o Plano Nacional de Educação, a Lei de Diretrizes e Bases, a Base Nacional Comum Curricular, entre todos os outros documentos, são documentos muito completos, que eles trazem, assim, riquíssima a quantidade de recursos que são mencionados, tudo que pode ser feito e o que deve ser feito, né? Só que na prática é muito diferente, né? Então, a nossa função como profissionais da educação é lutar por isso, para que cada vez tenhamos uma educação melhor, que a gente possa deixar uma sociedade mais justa, mais humanitária, porque nós estamos lidando com pessoas e essas pessoas é que compõem a nossa sociedade, né? Então, quanto mais oportunidades nós dermos para essas crianças, quantos mais recursos, mais embasadas, melhores essas pessoas vão poder estar na sociedade, vão poder contribuir para uma sociedade mais justa, né? Então, eu agradeço muito a participação de vocês. Aqui temos as referências e chegamos ao fim do nosso curso, então. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo e deixem seus comentários, seus questionamentos, que eu respondo se for necessário. Se alguém quiser um esclarecimento maior, a gente pode voltar a conversar no assunto. Muito obrigada!